Sancta Alex Elixae Fala aí, herege! Tá começando mais um Heresia Cast para você. E antes de qualquer coisa, como sempre, quero pedir para você se inscrever no canal, beleza? Ativar o sininho e já deixar o like no vídeo para ajudar a gente, show? E também para você seguir a gente lá no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana lá. O pessoal tá sempre postando uma coisa nova, interagindo com vocês lá nos stories, postando alguns reels. Então, segue a gente lá que você não vai perder nada, beleza? Também não vai ganhar. Exatamente. Hoje comigo na conversa, Natanael. E aí, Natan, beleza? Salve, tamo aí, mais um dia, ou mais uma noite, ou mais uma madrugada. Isso aí fica por conta de vocês decifrar qual horário que a gente tá aqui gravando. Depende do ponto de vista, né? Pode ser que seja cedo, pode ser que seja tarde. E aí, Alan, fala com a gente. Fala, galera. Saudações, estamos aí mais um episódio. Vamos ver se a gente perde e se a gente doa no episódio de hoje. Eu não entendi o que ele falou, não, mas tudo bem. Eu não entendi o que ele falou. E o Matheus segue de baixa médica, tá? Tá entupido, menino. Tá podendo... Não tá podendo participar junto com a gente. Esperamos que no próximo episódio ele Matheus, esteja de volta. queremos você aqui. Queremos você aqui, Matheus. Melhor aí, desentope aí, filho. Hoje a gente vai falar sobre um tema, né, que é fundamental nas nossas vidas, mas às vezes é um pouco controverso, né? Que é o... Qual é o tema de hoje, Alan? Perdão, uma jornada espiritual. Exatamente, perdão. Então, já que eu chamei o Alan, vamos começar sem Bíblia, tá? Que é heresia cast. Não trouxe, não. Isso aí, sem Bíblia. Para você, Alan, a tua opinião, não quero saber se está certo, se está errado, de onde você tirou isso, não. O que é perdão? Cara, perdão é você se libertar de um sentimento, tentar resolver uma treta de algo que aconteceu e aquilo te amargurou por algum tempo, e perdoar é você se libertar daquela treta. Às vezes a dificuldade está em tentar descobrir de quem é a culpa, se é minha ou se é do outro. Mas o perdão é quando você se resolve dessa treta. Assim, de inicial, acho que eu gostaria de seguir por esse caminho, entendeu? Então, o perdão é quando você se livra daquela treta. Não, como é que é? Pô, lindo. Lindo, né? Brito Alan, 2023. Pô, que lindo, mano. Tô falando, Natan, e para você, o que é perdão? Vou filosofar, posso? Filosofai. Então, para mim, perdão é subir o nível. Está acima do que se espera do ser humano, né? Porque a gente fala que, a gente costuma falar que talvez o ato mais difícil de um cristão praticar seja o perdão, né? A gente fala, talvez, eu vou tratar o perdão nem como um ato, mas talvez como um dom. Eu acho que se esse perdão não vier de Deus, eu acho que é impossível para o ser humano praticar esse dom. Vou colocar como dom, nem como ato. Beleza. Eu vou dar agora na minha opinião sobre o que é perdão. Eu acho que quando você perdoa alguém é quando aquilo que a pessoa fez a você, ou aquele ato, ou aquela treta, ela não te afeta mais, né? Tipo assim, não dá pra... Tem coisas que não tem como esquecer, mas aquilo para você vai lembrar realmente, mas aquilo ali já passou. Não te machuca, não te fere. Exatamente. Não te gera nenhum sentimento negativo. Tem até um paralelo que há muitos anos eu ouvi e para mim faz todo sentido. Cada um de nós, a gente possui uma marca no corpo referente ao machucado, né? Provavelmente cada um de nós tem uma cicatriz aí pelo corpo.
quando você olha para essa cicatriz, quando você olha para a marca que ficou, você se lembra daquilo, né? Mas provavelmente aquilo não te machuca mais. Já não E dói mais, né? você não vai esquecer, toda vez que você olhar, você vai lembrar, mas aquilo não vai te fazer mal. E o perdão também está muito atrelado. Às vezes a gente faz uma inversão, às vezes a gente imagina que eu tá perdoando o meu amigo ou o meu familiar, eu tô fazendo um bem para ele, fazendo um favor para ele, quando na realidade o perdão está muito mais atrelado a nós mesmos. Eu acho que o efeito mais positivo do perdão, ele é exercido na vida de quem perdoou, não na vida de quem é perdoado, entendeu? Então isso também é uma visão que eu tenho acerca de perdão. É porque às vezes é engraçado, né? Porque às vezes é como o Alan definiu como treta, né? Mas às vezes às vezes tem uma pessoa só que tá tretada, né? Tipo assim, né? Eu estou com alguma questão com o Alan, eu tô chateado com o Alan por algum motivo, alguma coisa que o Alan me falou, me fez. Eu não falei, eu conversei com o Alan, não cheguei para ele para falar, poxa, Alan, aquilo ali que você falou, não gostei e tudo mais. Então eu preciso perdoar o Alan, porque eu tô chateado com o Alan, mas o Alan não tá nem aí, entendeu? Pro Alan, ele às vezes nem percebeu que ele falou alguma coisa. Desligadão da vida. Chateou, exatamente. E o Alan tá seguindo a vida dele, feliz e contente, nem sabe daquela situação que tá acontecendo entre nós dois. Então, assim, eu em parte eu concordo com isso aí, sim, de que quando... É porque, assim, tem dois lados dessa moeda, né? Num caso desse, como eu exemplifiquei, eu acredito que o perdão ele age mais na gente mesmo do que na outra pessoa, né? Realmente, vai. Porque a analogia Para libertar nós mesmos, né? A analogia que a gente conhece, que os especialistas nos ensinam, perdão, a analogia, né? O perdão é o copo de veneno que você toma esperando que o outro morra. Então você está se envenenando, fazendo mal para você mesmo quando você acha que está alimentando uma situação que é para o outro. É exatamente, o outro está sobrevivendo e você alimentando aquele negócio dentro de você. Negativo. Sim, a gente... Fala, Anta. Não, é que e é curioso que na maioria das vezes a gente tá assim, vou usar o termo do Alan, a gente treta com alguém, a gente se chateia com alguém e, cara, o tempo ele vai passando, sejam meses, anos, décadas, e chega um momento, cara, que você só lembra que tá com raiva daquela pessoa e você nem lembra o motivo, nem lembra o que te levou àquilo. Na grande maioria das vezes é sempre uma grande besteira. Entendeu? Então, eu acho que nós, como cristãos, a gente tem que aprender a contornar certas situações e a gente tem que tá com o coração e a mente aberta para quando preciso perdoar, né? Eu sei que não era para citar, né, mas sei lá, vamos citar. A Bíblia, Jesus ele fala para Pedro, né, quando ele foi perguntado, né, quantas vezes nós devemos perdoar. E Jesus ali ele fala, né, 70 vezes 7, e não é que Jesus queria dar um número fixo, um número limite, não, ele queria mostrar que era muitas vezes, quantas vezes fossem preciso perdoar, entendeu? Acho que basicamente é isso. Durante um certo tempo eu observei muito, né? De repente até hoje tem ainda, né? Muita pregação nas igrejas falando sobre perdão, sobre liberar perdão, né? É o termo que eu já vi sendo usado na igreja, né? Liberar perdão. E sempre sobre essa prerrogativa mesmo, de que, obviamente, é um princípio bíblico, né? É um conceito bíblico, realmente, perdoar. E que isso vai ter mais efeito na pessoa que está liberando perdão do que na pessoa que está sendo teoricamente perdoada. Às vezes envolve rituais que eu torço um pouco o nariz, que é você dizer para a pessoa, libera o perdão. Acho que perdoar está mais dentro do coração, né? Entendeu? Assim, tá bom, a vida que segue, deixa pra lá, isso aí morreu o assunto, vamos seguir. Precisa daquele ato, daquele ritual de, eu libero o perdão sobre a tua vida. Mas, assim, isso aí é detalhe.
às vezes você não vai dizer uma palavra, mas tu vai mostrar com atitudes, né? Às vezes tem Exato. aquela pessoa que você tinha um problema, né? Tinha um problema e de repente você começa a se livrar daquele sentimento ruim e, sei lá, aquela pessoa que antes você não cumprimentava, você passa a cumprimentar, por mais que no começo ela ache estranho, né? Ela vai, de repente, ela é uma pessoa de bom coração também e ela vai falar contigo e quando você for ver, já tá tudo dentro da normalidade, entendeu? Então tem mais a ver justamente com isso, com a atitude do que propriamente com o falar, né? Porque senão os mudos jamais perdoariam. Correto, cara. É pra perdoar em linguagem de sinais, pô. Ele, Entendeu? É a forma dele. Diego! Qual é, cara? Calma aí, vai com calma aí. É o Abu. O Abu perdoa Aí, Jesus, pô. meu! Então assim, na teoria, isso aí é lindo. Na teoria é capinha de revistinha das Testemunhas de Jeová, né? Todo mundo feliz, os leões aqui do nosso lado, que a onça perdoou o leão, entendeu? É lindo. Mas e no dia a dia? A gente observa isso. E, principalmente, a gente observa isso no meio cristão, perdão, esse perdão, até bom a gente pode falar isso daqui a pouco, né? Mas esse perdão quase que limitado, né? O perdão incondicional. Vocês acham que não? Que existe muito ainda muito rancor, muita mágoa? Eu não vou dizer só dentro da igreja, não, mas entre pessoas que se dizem cristãs. Cara, assim, no meio famoso, dentro das igrejas, tudo muito alegórico, né? Todo mundo se dá bem. Aí, vamos supor, teve uma discussão entre figura A e figura B. Aí, quando é perguntado, os caras falam: não, eu tô com meu coração em paz, eu perdoo, peço perdão para ele, mas e como é que será que tá o sentimento interno, né? Será que, será que eles vão conseguir conviver de novo? Será que o Sila Malafaia um dia vai conseguir se relacionar com o Caio Fábio? Um exemplo, né? Assim, enfim, é muito complicado. Agora, cara, eu vou te falar, perdão ele é uma parada bem difícil e eu acho que dá para separar por subgrupos. É, tipo assim, vamos supor, tem aquela, Discorra. tem aquela pessoa que é teu amigo, te chateou, talvez você um familiar que te fez algo, te feriu, eu acho que é um pouco mais difícil de você passar por aquilo, né? É mais ou menos assim, como se você não esperasse, como se você não esperasse, né, daquela pessoa e quando aquilo acontece, aquilo te fere muito. Então, eu acho que nessas situações, às vezes, é mais difícil de perdoar propriamente do que um amigo ou um conhecido. Entendeu? Eu acho que dá para separar sim. Porque você tem mais estima pela pessoa, teoricamente, né? É o mais comum por a pessoa ser a pessoa próxima, ser um familiar, né? Ser da família. Naturalmente você nutre mais estima, mais apreço, mais carinho, mais amor por aquela pessoa. Né? Então acho que quanto mais você tem esse tipo de sentimento, quando acontece alguma rusga, algum problema, acho que a pessoa sente mais e consequentemente fica mais difícil, né, da pessoa perdoar. Mas assim, e vocês acham que assim, tem um limite para o perdão? Eu não estou falando em quantidade de vezes. Mas assim, poxa, olha, tem algo que é imperdoável, não tem como perdoar, né? Porque a gente pensa assim, tá pensando a gente pode, também você falou em grupos, né? Mas a gente também pode pensar em níveis, né? E às vezes é uma discussão, às vezes é uma coisa que se disse, né? Uma palavra, ou às vezes é uma mera divergência, discordância de ideias, né? Mas às vezes são coisas mais pesadas, né? São coisas mais pesadas. Cara, assim, falar é muito mais fácil você falar de perdão externamente, quando você fala de outra pessoa. O Rodrigo Silva, ele estava num podcast desse aí, né? Que eles vão muito agora. Ele,
Foi o Rodrigo Silva? Acho que foi o Rodrigo Silva. Ele tava contando a história de um serial killer lá dos Estados Unidos. O cara, assim, psicopata. O cara, ele tinha matado uma série de meninas, né, aquilo tudo, e lá eles têm o costume, né, de colocar o acusado, né, de frente com os familiares das vítimas, as vítimas, e meio que eles liberam ali para as pessoas falarem o que quiser contra aquela pessoa, né. E nisso o Rodrigo Silva, ele narra que os familiares daquelas pessoas que morreram chegavam lá e execravam o cara, né, esculachavam, desciam a lenha, e ele mantinha aquela postura dele, né, psicopata, arrogante, sorrisinho de canto de rosto, quando de repente surge um senhor, né, o senhor ele fala mais ou menos assim, ó, você, fulano de tal, você tirou o bem mais precioso que eu tinha na minha vida, você me deixou sem chão, me deixou sem mundo, mas eu, como um cristão, eu tô aqui para dizer que eu te perdoo. E aquele cara que não esboçava nenhum sentimento, nenhuma reação, né, além de Emoção. desprezo, arrogância, o Rodrigo Silva, ele conta que aquele psicopata, ele começa a chorar. E se eu não me engano, eu vi até um vídeo que conseguiram a imagem desse julgamento eles colocam lado a lado ali com a narração do Rodrigo Silva, Embaixo. Isso. E partindo desse vídeo, dessa história, né, que eu ouvi dele, eu tive uma noção realmente do efeito do perdão. E dentro agora, né, para falar dentro do que tu falou, olha o nível que era a parada, né? Agora, Porque se isso eu aí é outro nível, né, cara? Exato. Agora, se eu, Natan, iria conseguir perdoar dessa maneira, ou até mesmo falar, porque assim, eu acho que pelo efeito que causou, eu acredito que tenha sido o sincero depoimento daquele pai, né? Mas assim, eu não sei nem se eu conseguiria mentir ou conseguiria falar aquilo, porque assim, é algo inimaginável. Assim, eu não tenho a experiência de vocês que já são pais, né? Mas assim, aí eu sei lá, eu trago pra minha vivência, que fosse a minha esposa, que fosse o meu irmão, o meu pai, entendeu? Eu acho que eu não conseguiria ser como aquele homem, fazer como aquele homem fez, entendeu? É bem complicado. Eu acho bem honesto a gente falar assim, porque a gente, bom, falo por mim, né? Eu acredito muito que a minha conduta tenha que ser essa, né? Eu acredito que a minha conduta tenha que ser a conduta do perdão, por mais difícil que isso seja, por mais tempo que isso possa levar, por mais difícil que seja o processo, eu espero que se eu estiver, Deus me livre, né? Mas se um dia eu estiver na situação, né, nesse nível de gravidade, eu precise, né, conseguir no meu coração perdoar alguém, eu consiga, mas eu não sei, né? A gente não, nosso próprio coração é enganoso, já diz a Bíblia, né? Olha a gente está na Bíblia aqui, né? Nosso coração é enganoso. Então, assim, eu realmente também não sei como eu lidaria, não, cara, com a situação dessa. Entende? Eu acredito muito que eu não lidaria bem, não. Mas sabendo que eu deveria perdoar e tudo mais. E um ponto também importante é o seguinte, as pessoas também precisam. Eu entendo dessa forma. Há quem discorda. Eu já trouxe esse tema dentro da escola dominical e tiveram muitas pessoas que foram o contrário a mim. Perdoar também não significa que você precisa ter o mesmo relacionamento, apesar de eu ter citado, né, no começo, na atitude, né? Mas eu acho também que perdoar pode ser também assim, perdoei, tô livre comigo mesmo, mas a presença daquela pessoa não vai me fazer bem, não vai me trazer bons sentimentos. Aí eu queria até citar mais um exemplo, que eu acho que para esse tipo de tema, citar exemplos ele ajuda a entender melhor. Muito válido. Tu pensa numa filha que passou toda a sua infância abusada pelo seu pai, seu tio, um familiar que seja. Aí
aquela infância, vamos supor, dizer aí, dos 8 aos 15 anos, aquela menina ou aquele menino passou por essa situação. Passado, sei lá, 10 anos depois, aquela pessoa ela se converte, ela tem toda aquela lembrança, tem tudo aquilo na memória. E aquilo causa muita dor. Só que ela, como uma cristã, ela sabe da importância que é perdoar. Então, em dado momento, ela consegue liberar o coração. Ela já não pensa mais em vingança, ela já não pensa naquilo que aconteceu, ela tenta entender por uma outra perspectiva, por mais que A ou B não, imagine que não exista, né? Enfim, ela tenta entender por que aquela pessoa fez aquilo, enfim, ela consegue perdoar. Agora, aí eu já queria perguntar qual a opinião de vocês. Vocês acham que seria saudável para essa menina continuar se relacionando com esse familiar? Na minha opinião, não. Então eu acho que em determinadas situações eu acho que é importante se afastar também. Só que quando eu trouxe isso na igreja, pô, eu fui muito criticado. Se tu tá dizendo que tá perdoando, mas não consegue conviver com essa pessoa, então você não tá perdoando. Eu já não vejo dessa forma. E vocês? A gente Como que você vê isso? comenta que quem perdoa não tem amnésia, Exato. né? Você não esquece o que a pessoa fez. E, cara, eu acredito que também você não vai oportunizar a pessoa em falhar com você de novo, né? Você não vai permitir que ela falhe com você de novo. A gente vai falar, né? Vamos de analogia da folha de papel chamequinho, quando ela é amassada, né? Acho que hoje eu tomei vitória. Tá bem Vitória Souza você. Quando você amassa a folha de papel, depois você talar ela de novo, você usa, ela tá amassada, né? Então, assim, você perdoa, mas de repente irmãozinho, fica lá na tua, o outro fica aqui na minha, eu te perdoo, tô com meu coração tranquilo, mas vamos evitar que aquela situação a gente aconteça de novo e é isso, não precisa se envolver novamente, não precisa ter vínculos novamente, entendeu? Eu concordo. Sim, principalmente dependendo do nível do que aconteceu Da gravidade. também, né? O Natan pegou um exemplo pesadíssimo, né? E assim, e real, bem real, que é, né, a questão do abuso aí familiar e tudo mais. A gente sabe que isso infelizmente, é muito real e pesadíssimo esse exemplo. E realmente, cara, eu acho complicadíssimo a pessoa dizer. Tá, eu acredito muito que a pessoa pode até conseguir perdoar, né, o abusador no seu coração. Mas aí você forçar, você dizer que a pessoa tem que frequentar os mesmos lugares, tem que estar, né, ser obrigada a ver aquela pessoa, a se relacionar com aquela pessoa novamente, eu acho complicadíssimo, cara. Então, assim, eu acredito também, então, concordo com você plenamente com isso aí, cara. Não, é muito possível você perdoar a pessoa e não querer conviver com a pessoa, entendeu? E tem a ver dessa questão da convivência até locais, né? Vamos tratar assim. De repente você passa uma situação em determinado local, aí você supera aquilo, né? Perdoa aquela pessoa, mas você não se sente à vontade de ir naquele lugar. Aí as pessoas têm você tem que superar isso, você tem que enfrentar, e não é bem assim. Entendeu? Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar sim cada pessoa, como cada um lidar com cada situação, entendeu? E aproveitando, assim, qual é a importância do perdão, na opinião de vocês, para quem às vezes está ali lidando, está dentro de uma função ministerial, está exercendo algum cargo, e vocês acham que o não perdoar pode afetar de alguma maneira o ministério dessa pessoa, a forma com que ele exerce as funções dele ou dela dentro da igreja? Mas aí você está falando em nível relacional ou é alguma coisa de ordem espiritual? Os dois. Você acha que uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, você acha que ela está apta a continuar ali de frente, fazendo, trabalhando, exercendo alguma coisa? Ou vocês acham que é uma barreira que precisa ser vencida antes da pessoa chegar e meter a mão ali para fazer? Eu acho que é difícil mensurar, né? Porque às vezes você não sabe se é a pessoa que se desenvolve ali no ambiente, dentro do ambiente eclesiástico e
e até então você não passou por nenhuma situação de você, né? Pelo menos não uma situação de maior gravidade, onde você precisasse perdoar alguém, e você só vai se conhecer mesmo quando você efetivamente passar por aquilo, entendeu? Porém, a gente, né, muitas vezes na Bíblia a gente é confrontado com relação ao perdão. Então, acredito que a gente encontra relatos e textos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento que falam sobre perdão. Então, assim, eu acho que isso aponta que essa deve ser uma conduta do cristão, entendeu? Isso tem que ser a característica do cristão. Então, se você, por mais que você tenha dificuldade de perdoar, você tem que orar, pedir a Deus para que você consiga fazer isso. E se você tem uma posição de liderança e você está com alguma situação e você não consegue perdoar uma pessoa, talvez seja melhor você se afastar. Porque ainda falta... Sempre vai faltar alguma coisa para a gente, né? A gente nunca vai estar 100%. Mas vai ser uma coisa que vai te evidenciar que você talvez ainda não foi... Eu não sei qual termo usar, sei lá, quebrantado, tocado, mudado 100% pelo Espírito ainda. E que é uma coisa que você precisa ser trabalhado. Eu não estou dizendo de você, tipo assim, eu vou entregar o ministério que eu tenho aqui. Não. Às vezes se afastar por um certo tempo, né? Refletir. Porque, cara, eu acredito muito que não seja fácil, entendeu? Não seja uma tarefa fácil, não. Não é a mesma coisa exatamente, mas você pensa. Para você perdoar alguém é porque aquela pessoa te ofendeu de certa forma. Eu não estou falando só ofensa verbal, né? A pessoa praticou algo contra você. Então, de certa forma, ela se pôs como teu adversário naquele contexto, como teu inimigo. E Cristo nos orienta que nós temos que amar os nossos inimigos. Pô, que coisa difícil, cara. Quem consegue nutrir um sentimento de amor pelo seu inimigo? Aquele sentimento de amor que nós nutrimos pelos nossos amigos. Eu acho isso impossível, sabe? Eu acho que essa questão do amar ao nosso inimigo é uma questão de escolha, é uma questão racional. Talvez a gente consiga fazer um paralelo com o perdão. Às vezes talvez seja difícil você sentir o perdão assim, espontaneamente no teu coração. Mas como você sabe que você, né, que perdoar é uma orientação, principalmente uma orientação bíblica, né, de como você tem que proceder, então você meio que faz o caminho inverso. Você decide que você vai perdoar a pessoa, mesmo que aquele sentimento ainda esteja ali. E aí você vai construindo isso dia após dia, entendeu? Momento após momento. Porque, às vezes... Mas aí a gente também pega exemplos como essa questão do serial killer que você falou lá nos Estados Unidos. Imagina quão difícil deve ter sido para o pai dizer para a pessoa que matou a filha dele que ele perdoa aquela pessoa. Entendeu? Mas aí a gente não sabe, não dá para dizer se a pessoa decidiu aquilo e falou aquilo mesmo com muita dor no coração, mas porque foi uma decisão que ela tomou, ou se a pessoa está, o que eu acho mais difícil, né? Mas se a pessoa está tão, vamos pegar um termo aí, evoluída, né, espiritualmente, que ela conseguiu genuinamente sentir o perdão por aquela pessoa e aquilo... Mas eu acho muito difícil isso. Eu acredito mais que vai na linha da atitude, sabe? Da decisão de perdoar. Assim como a decisão de amar também, né? Mas... Até porque as pessoas boas devem amar seus inimigos. Madrugas 10. Pensa que está fazendo Um momentinho. Lembre-se que temos que amar os nossos inimigos. Temos que adorar os nossos inimigos. Temos que amar os inimigos. Temos que amá-los. Temos que amá-los. É difícil de conseguir. Madrugas 10, 23. Né? Exato. A gente encontra muitas... a gente tenta correr, mas não dá, né? A gente às vezes tem que cair na Bíblia, né? Não que a gente goste, né? É uma virtude tão grande do homem que em Provérbios, eu acho. Né? Provérbios de Salomão. Salomão vai dizer que o homem tem que ser longânimo. Peraí. Vamos falar da Bíblia, né? Eita. Vai cair a rede aí, cuidado. Ó, Provérbio 19:11.
A distorção do homem o torna longânimo. E a sua glória, olha, a sua glória é perdoar as injúrias. Né? Olha só que o Salomão está dizendo aqui, que é uma glória para o homem conseguir perdoar a injúria. Ou seja, porque realmente é algo muito difícil, cara. É algo digno de glória a pessoa conseguir fazer isso, né? Ser longânimo e conseguir perdoar alguma ofensa, né? Então, assim, eu acho que isso, né, essa passagem aí mostra pra gente que não é fácil. Mas aí eu queria elevar um pouco o nível do perdão aqui nessa conversa. Então vou sair, então. Não, mas elevar no nível que eu digo assim, é que a gente trata de coisas meramente mortais, né? A gente está falando aqui de coisas, desde coisas leves, como um mero desentendimento, alguma desavença, tudo mais, né? Existe esse tipo de coisas que geram inimizade, geram tretas, como diria lá, uma palavra que eu acho que está caindo muito bem aqui no contexto hoje, treta, gera treta, e que aí você tem que perdoar realmente, até pela insignificância daquilo. Como estamos falando de coisas pesadíssimas, a gente falou de abuso, a gente pode pensar aqui em abuso, em abandono, em traição, né? São coisas muito mais pesadas. Mas na carta aos Colossenses, Paulo vai dizer, ó, suportai-vos uns aos outros, e suportai-vos não no sentido de aturar, mas no sentido de dar suporte, né? E perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. A primeira parte aqui ele fala, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, né? Contra outra. Mas aí embaixo ele eleva o nível, né? No final do fechamento do versículo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu falei perdoai-vos, né? Perdoai vós. É Colossenses 3,13. Então, você vê, perdoar como o Senhor nos perdoou, né? A gente a gente é desgraçado, né, cara? A gente não merece nada. A gente não merece nada. E ainda assim, o Senhor nos perdoa dia após dia, né? Mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, o Senhor nos perdoa. Quase que ilimitadamente, né? Basta que haja arrependimento. O Senhor está nos perdoando constantemente, porque até o último dia da nossa vida a gente vai pecar. Isso é, né, inevitável. E enquanto houver arrependimento, o Senhor vai nos perdoar, né? Mesmo que a gente, né? Não, e a gente vai pecar mesmo, a gente não vai conseguir viver sem pecar. É a nossa depravação. Mas assim, isso o Senhor vai nos perdoar. E como a gente pode conseguir fazer algo parecido com isso? É impossível. Por exemplo, assim, tem um texto aqui, está em Efésios 2, verso 13, diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que dantes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Quando que o homem ele estava longe de Deus? Quando ele estava ali em pecado e Deus ainda não tinha, né? Através do sacrifício de Cristo, se aproximar de Deus. Então, o sacrifício de Cristo fez o quê? Com que Deus perdoasse os homens. E isso o aproximou de Deus. Ou seja, o perdão através de Cristo aproximou o homem de Deus. E é isso que eu quero dizer. O perdão, ele vai te aproximar de Deus. Da mesma maneira que nos aproximou dele, através do sacrifício de Cristo, quando nós, e no caso ele nos perdoou, quando nós liberamos o perdão, isso vai nos aproximar de Deus também. E eu queria levantar uma bola, apesar de eu não ter achado nada correlacionando isso, aí eu quero saber a opinião, né? Ou se vocês tiverem um texto para citar, será que perdoar ou não perdoar pode ser algo condenável para fins salvíficos? Ou seja, quem não perdoa pode não ser salvo por não perdoar? E quem perdoa vai ser salvo por isso e por outras coisas, mas enfim, queria saber de vocês a opinião acerca disso.
Por hora, quer falar, Lucas, primeiro? Fala lá. Porque, assim, o perdão é um atributo, é uma característica muito bem cobrada dentro da Bíblia, por assim dizer, né? O mestre traz essa carga de perdão quando, no momento da crucificação, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, ele ali, de momento, ele já decreta perdão para aquela galera. Ainda na Muito cruz, crente, né? Derrama, decreta, caramba, é bonito. ele declara Perdão. ele declara perdão para o ladrão da cruz, né? Te digo hoje, te digo agora, estarás comigo no paraíso. Só para relatar, isso aí é um tema para outra parada, né? Te digo agora, estarás comigo no paraíso. Então ele perdoa o ladrão da cruz. E ele nos ensina na oração modelo, para a gente falar, né? Dai-nos hoje, versão NVT, né? Dai-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Então, eu acredito que seja alguma exigência essa questão do perdão, sim. É bom a gente não estar com dívida com ninguém, nem estar com treta com ninguém. Porque ele falou, se você for levar a sua oferta e tiver em dívida com alguém, pô, cara, vai lá resolver a tua situação primeiro, porque senão tua oferta nem tem valor. Então, acredito que é uma exigência, assim, de você estar bem com alguém, seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, assim, tem alguns critérios nessa parada aí. Eu gosto desse texto aí de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. São 2 pontos. Enfim, não vou nem citar isso, não. Depois em off a gente conversa, que isso aí eu acho que é um tema legal. Aqui, eu tô com um texto aqui, mas eu queria deixar claro que não é porque não tá escrito aqui que eu não acredite que não seja importante, mas é curioso, né? Aí diz aqui, Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam mentira. Vocês acham que se fosse importante, deveria estar aqui também, os que não perdoam? Ou não é porque não tá... Não, eu até acredito que não é porque não tá que não deva ser praticado. Mas assim... não tá aí, né? É. Mas em Mateus 6,14 vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Como se fosse uma condição, né? Não, se eu perdoar os homens, né? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Beleza, está dizendo que se eu perdoar, Deus também vai me perdoar. Mas o versículo prossegue, Jesus dizendo: se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Então, se precisamos de perdão, né, por meio da graça, para que alcancemos salvação, e aqui Cristo está dizendo em Mateus, né, que se nós não perdoarmos, o Pai não nos perdoará, eu acredito que a gente pode acreditar que sim, é um ato que tem implicância salvífica, né? Bom, não está em Apocalipse, mas está em Mateus. E eu fico com Jesus. Ele é a chave hermenêutica. Entende? Eu fico com Jesus sempre. Né? Baseado no que ele disse. E a gente percebe também, cara, que se a gente for procurar referências no Antigo Testamento de texto sobre perdão, tem. Já citei um aqui já, aí achei aqui, já citei, né, Provérbios, Colossenses, Profeta Daniel, tem Jeremias, mas são poucas. Mas quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente tem Paulo, Jesus, parábolas. Tem alguns episódios também, né, cara? Por exemplo, José foi vendido, foi humilhado pelos irmãos, e quando ele se revela aos irmãos, né, os irmãos pensaram o quê? Que ele ia se vingar. Ele não, ele perdoa. Se vingar,
Davi, certa situação, Saul estava perseguindo ele se depara com Saul dormindo na sua frente. Ele já tinha sido ungido rei, né? Uhum. Ele poderia ali liquidar a fatura, mas por mais que ele acreditasse que Saul era um ungido de Deus, e ai dele, né? Conforme ele fala, ai de mim tocar num ungido de Deus, mas ali naquele momento ele também liberou perdão, né? Entendeu? Porque senão ele Ficou poderia. com medo, né? Ele ficou se sentindo Tocar mal. muito de Deus. Tá vendo? Aí. Não, a gente tem também. E essa eu acho que talvez seja muito clássica, né? Que é a parábola do filho pródigo. Né? O filho que pede adiantamento da herança para o pai, vai para o mundo, vive, gasta tudo. E quando volta, o pai nem pergunta nada, né? Só abraça. Só abraça. Mata o novilho, cevado, faz um banquete. Porque ele não queria banquete nada, ele só queria comer lá com os porcos, não é isso? Ele só queria ser funcionário. Funcionário do pai dele, é isso aí. Mas o pai... Esse pai decidiu perdoar ou esse pai realmente perdoou, né? Nesse caso, dá a entender que o pai já tinha perdoado o filho há muito tempo. Já estava ansioso esperando o retorno do filho, né? E a parábola que ilustra o nosso perdão, né? Também. E há quem diga que esse perdão ele foi bem forte, porque segundo aí os teólogos aí, pregadores, eles pregam que o fato daquele filho ter pedido a herança é algo que se adquire depois da morte do pai, né? Sim, há quem diga que quando ele vai lá requerer a sua parte, é como se ele quisesse que o pai dele morresse, né? Ou que simbolicamente o pai dele tivesse morrido, né, naquele momento. Tipo, morreu, para mim ele morreu porque ele vai me dar herança e ele segue. Ou seja, era algo bem difícil se for seguir essa interpretação do pai perdoar, né? Mas o pai perdoou, porque pai é pai, né, cara? Pai é pai. E simbolicamente ele ilustra Deus, né, cara? Exatamente. Ainda tem esse paralelo com a gente mediante Deus, né? Tem uma outra parábola também. O que ela fala ela? Tem a parábola que nas Bíblias mais antigas chama a parábola do credor incompassivo, que é aquela do cara que pede perdão pela dívida dele e depois não perdoa o outro. Depois não perdoa o outro, entendeu? Não, assim, até queria contar aqui uma experiência. Essa é cômica. Bem pessoal, bem próxima aqui de mim. Depois eu quero voltar num detalhe aqui. Me lembra de falar do versículo aqui de Mateus, gente. Que aconteceu bem parecido, cara. Bem parecidíssimo, assim, sabe? O filho, entre aspas, virou as costas para os pais e tal, foi viver a vida. Por muitos anos viveu a vida. Houveram muitas desavenças, muitas discussões. Já entendi. E depois de muito tempo, sim, voltou, talvez arrependido. E os pais também. Não arrependido. Sem questionamento, talvez sem mágoa, sem sentimento, não sei até que ponto de verdade isso, mas aparentemente tudo. E isso gera, eu que acompanho de perto a situação, gera um certo questionamento, né? Até que ponto, né? Até a gente tem que perdoar, mas eu acho que fica claro na Bíblia que é quase incondicional o perdão, né? Porque faz parecer que a gente é trouxa. Né? Faz parecer que a gente é trouxa, pô. Cara, a pessoa pode fazer o que quiser comigo, tentar abordar. Ai, pai, eu tenho que perdoar? Eu acho que a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar. Foi o exemplo que o mestre deu, né? Exatamente. Acho que nesse caso aí não cabe... Nesse caso não cabe relativização, não cabe interpretação diferente. Mas sim, é claro, que entra muito naquele ponto que a Tata falou. Entender o que é o perdão, né? A marca fica, ela não dói mais. Dependendo da circunstância, você não é obrigado a conviver com a pessoa. Você só tem que você estar em paz com aquilo, por decisão ou por sentimento, e também passar isso para a pessoa. Né? O que eu falo sobre Mateus porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Depois de não perdoardes aos homens, tem um texto aqui que tem a parte que é as suas ofensas. Esse texto está entre colchete. Está entre colchete. Pode ser que tenha a Bíblia que não tenha esse versículo, mas, né, essa parte do versículo. Mas não quer dizer que tem gente adulterando a Bíblia, não, tá, gente? Acho que depois desse episódio aí daquela influência digital aí, ficou bem claro que esse texto não é consenso. Mas acho que esses dois versículos, mesmo sem esse trecho, ele não perde seu significado. Não perde a sua semântica. E essa questão aí que tu citou aí, né, daquele que vai e volta, quem conhece um pouco da minha história sabe, eu posso falar que eu vivencio o perdão todo dia na minha vida, cara, porque, assim, eu já contei um pouco da minha história, de como era o meu relacionamento com meu pai, assim, hoje eu consigo, de um tempo pra cá, eu consigo até tratar ele com carinho e afeição, coisa que eu não conseguia algum tempo atrás, entendeu? Então, assim, e é verdade, depois que eu consegui mudar essa parte, eu posso dizer por experiência que a minha vida melhorou, cara. E eu não tô dizendo que melhorou no aspecto financeiro, Deus me abençoou porque eu perdoei, não é isso que eu tô querendo dizer, não. Tô falando comigo mesmo, é sentimento, é algo interno, entendeu? E, assim, é libertador, vale a pena, cara. É difícil pra caramba. Às vezes vai demorar anos, décadas, ou vai passar uma vida inteira e só vai acontecer naquele último momento ali, entendeu? Mas se você puder, quem está assistindo, tiver algum problema com alguém, familiar, amigo, conhecido, que seja, pô, cara, tenta experimentar isso aí, o perdão, de maneira sincera, que é um sentimento assim que é indescritível, cara. É uma parada assim que realmente tira um peso das tuas costas, cara. Por isso que eu volto a frisar o que a gente falou no começo. Perdão tem mais a ver conosco do que com quem é perdoado, né? Me permita te perguntar, quando você viu, você já estava dentro dessa situação ou foi algo que você escolheu? Não, eu preciso romper. Cara, vou te falar, eu cheguei a fazer uma sessão de terapia por causa disso, entendeu? Porque era algo que me incomodava na realidade, porque quando eu lembro do período que minha mãe passou doente, como eu tratava ela, eu queria pelo menos tratar o meu pai próximo daquilo que eu tratava com a minha mãe, que era de maneira muito natural. Assim, era natural eu chegar lá e fazer o que eu tinha que fazer, ter paciência, tratar com amor e com carinho, e eu tava tendo essa dificuldade com meu pai, entendeu? Tá assim, de acontecer certa situação e eu não conseguia ali, de eu não entender que ele tava doente, tava precisando, entendeu? Assim, eu acho que é uma mistura de tudo, né? Daquilo que você quer, daquilo que você está disposto a mudar, está disposto a fazer, e no meu caso, até essa ajuda profissional, né? Que você pode achar que não, mas às vezes conversar com alguém fora do teu ciclo é diferente do que tu tá conversando com teus amigos todos os dias. Porque o que acontece muitas das vezes? Às vezes as pessoas te ouviram tanto a falar daquela situação que elas já são a teu favor e nem conseguem te aconselhar de maneira diferente. Tipo assim, elas entendem que aquilo ali é a tua realidade e ela fala, não, cara, é assim mesmo, entendeu? Eu acho que é uma mistura de tudo, entendeu? Eu acho que você tá disposto a enfrentar isso, a mudar essa parte e também, se não conseguir, procurar ajuda profissional também. É uma atitude louvável, porque você vai fazer sem esperar em troca, entendeu? Você tá bem com você mesmo. Esse é o importante. Sim, não, e assim, eu acho que fica você ter compartilhado com a gente aí. Obrigado por compartilhar. Isso demonstra que foi uma atitude que você tomou também. Você entendeu que você precisava passar, né? Então a gente está muito crente hoje, né? Você precisava liberar esse perdão e... Episódio mais teológico. Nossa, então é bem crente nesse episódio hoje, cara. Tanto que você procurou ajuda profissional, cara. Entendeu? Foi uma atitude que você tomou. Isso foi sendo trabalhado, isso eu acredito muito. Eu acredito, não, tenho certeza pelo que a gente conversa, né?
A gente Isso conhece ele, né? melhorando com o tempo, isso continua melhorando com o tempo. É claro que é devagar, entendeu? Isso me faz refletir, porque eu observo muito, cara, eu observo muito isso. Claro, isso eu costumo observar mais de longe, mas a gente consegue perceber. Eu percebo muito que muitos pais ficam ofendidos e existe briga, e existe desentendimento, principalmente no meio evangélico, quando, por exemplo, o exemplo é esse mesmo, tá? Quando algum filho se assume para o pai dizendo que é homossexual. E aí existe, eu não tô dizendo que o pai tem que aceitar não, tá, gente? Tô dizendo assim, e aí rola briga, rola desentendimento, aí o pai expulsa o filho de casa, etc. Aí o pessoal vai passar aquele tempo todo sem se falar, sem olhar um na cara do outro, sem se comunicar. Aí depois de 10, 15, 20 anos vão lá e se reconciliam, e fazem as pazes, e existe o perdão e tudo mais. Fico pensando no tempo que as pessoas perderam antes de tomar essa decisão, né? Se tivesse tomado essa decisão, por mais difícil que fosse para o pai, né? Às vezes por uma condição religiosa, ou por mais difícil que seja para o filho, por tudo que tenha ouvido do pai, né? Ou da mãe, enfim. Eu acho que se houvesse essa decisão de ambas as partes, de se perdoarem, e nem que conviver, não, nem de conviver, eu digo, para não ser contraditório, entendeu? Mas para viver em paz entre si e consigo mesmo, né? Se as pessoas tivessem mais esse pensamento racional de decidir perdoar, porque parece que assim, por mais que a gente vê muitas vezes isso na internet, né? Relato de pessoas que não se falavam há 20, 30 anos, agora estão se reconciliando. Isso dentro e fora do ambiente religioso cristão, né? Mas às vezes as pessoas tivessem esse pensamento mais racional de que e entendessem que elas têm que perdoar, muito tempo perdido não seria perdido, seria aproveitado. Entende? Até nesse caso mesmo, eu acho super, né? Aí é minha opinião, né? Eu acho super aplicável, assim. Falei aqui de exemplo aqui de pai cristão que não aceita filho homossexual. Tá, beleza. O pai, por uma convicção religiosa, ele não aceita e, por mim, né? É um direito do pai. Mas a mesma convicção religiosa que ele tem que ter de que aquilo ali é errado, ele tem que ter de que, como ele considera aquilo uma ofensa, mesmo que ele considere aquilo uma ofensa, ele tem que perdoar. Mas às vezes existe muito isso, né? Uma parte você pega para si e guarda como um princípio, mas muitas outras partes importantíssimas a gente não guarda como princípio, né? E o perdão, acho que pelo que a gente conversou aqui até agora, ficou bem claro que o perdão é um princípio bíblico, que tem que fazer parte do caráter do cristão, né? E essa questão do filho, do pai não perdoar o filho que, né, escolhe ser homossexual ou nasce, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Não vamos entrar nesse mérito. Assim, eu acho que o fato daquela pessoa se revelar daquela maneira, eu acho que não anula a paternidade, não anula a maternidade. Eu acho que filho é filho em qualquer circunstância, entendeu? Eu acho que a gente tem casos aí horrendos, até que filho mata pai, mata mãe, mas eu acho que nem isso, entendeu? Continua sendo filho, é algo, é aquele velho ditado, né, que a gente sempre escutou. A mãe que troca, às vezes, o filho por causa de um namorado, né? O cara vai ser o namorado, vai separar, vai ser ex-namorado, vai ser ex-marido, e o filho não tem ex-filho, né? É sempre filho, entendeu? Então, assim, é algo que a gente precisa ter em mente, cara. Filho é filho em qualquer circunstância, entendeu? Assim como pai é pai e por aí vai. A gente tem esse entendimento, mas infelizmente não é o entendimento que aparentemente todas as pessoas, a maioria das pessoas tem, né? No tradicionalismo, acontece muito também quando a filha engravida sem estar com relacionamento, casamento. É verdade. Sim, ótimo exemplo, é verdade. E normalmente o perdão só vem quando o neném nasce, que aí a avó acha bonitinha e
o amor volta e todo mundo é feliz. Mas ficou em 9 meses de pura treta, né? Não, eu não entendi, não. Nem Augusto. Augusto. Acho que a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu conversar bem sobre isso, mas vamos tentar sintetizar o que a gente. Não sei se vai ser fácil fazer isso. Se não perdoar, vai pro inferno. Jesus está voltando e ainda aproveita o tempo. Se quem não perdoa vai pro inferno, existe já- inferno. Isso é uma, Ué, isso é uma questão se ser salvo tem a ver com o perdão de Deus, você citou o texto que se você não Sim. perdoar as ofensas do irmão, então Deus não vai te perdoar. Então, partindo desse princípio, sim. Sim, né? A gente não leu ali o contexto, mas não parece que haja nessa ocasião aqui um contexto que mude pelo menos não significativamente o significado do texto, né? O texto está dizendo bem exatamente o que ele quer dizer mesmo. Pô, se Jesus perdoou, depois de tudo que ele passou, ele tá ali crucificado ali. Pai, perdoar é que ele não sabe o que faz. E aí? Nessa dor, Não, esse exemplo de... São exemplos, né? A gente dá o exemplo de Cristo, aqui você deu o exemplo de Jesus Cristo, eu falei mais cedo da questão E eu ia fazer até uma pai e tal. pergunta, mas diante desse exemplo aí que eu citei, eu nem vou fazer, porque eu ia perguntar para vocês. Mas aí, como opinião pessoal, será que existe um limite para vocês? Qual seria talvez o limite para você perdoar? Cada um. Você Para mim, consegue? o meu limite seria baixíssimo, cara, eu acho. Porque tem muita diferença, como eu falei aqui mais cedo, eu acho que tem muita diferença sobre aquilo que a gente acredita que deva ser a nossa postura. Eu acredito plenamente que a nossa postura deve ser a de postura de perdão, certo? Mas vivenciando esse momento ali, dependendo do que for, eu não sei como eu vou agir, não. Eu acredito que eu tenho uma facilidade grande. E, às vezes pode ser confundido com indiferença, né? Mas eu tenho uma facilidade grande, muito grande, de fazer com que as coisas fiquem para lá, entendeu? Eu estou muito pela paz. Então, me ofendeu, falou mal de mim, não é questão de se achar superior, nada disso não. Eu simplesmente não Não vale a pena. Não ligo, entendeu? Não vale a pena, entendeu? Eu acho que não vale a pena. Às vezes entristece, como você disse, Natan. Às vezes, quando eu vejo uma pessoa com certa distância emocional, isso aí afeta menos ainda, quase nulo, entendeu? Mas, às vezes, quando vem de pessoas próximas, chateia um pouco, deixa um pouco para baixo, mas, assim, eu procuro sempre mesmo fazendo esse exercício de perdoar, de seguir em frente. Entendeu? E assim, eu citei algo, né, que eu tive que perdoar na minha vida. E vocês, assim, puxando a memória, assim, vocês conseguem lembrar algo assim, ainda que não seja nada grave, mas que tenha sido difícil de vocês perdoar que vocês conseguiram? Eu tenho micro situações, tenho, entendeu? Mas é muito assim, cara, tem uma coisa que eu tenho preguiça de fofoca, cara. Não fofoca que a gente gosta de fazer, que é de contar Tipo, Torre de Vigia, novidade da vida alheia. Isso aí a gente gosta mesmo, é tudo bem. Mas assim, porque fulano falou isso, ciclano falou aquilo, Beltrano falou aquilo, isso aí, eu tenho muita preguiça, cara. Você não sabe o que fulano falou de você. Eu falo, não sei não, cara. Se quiser me falar, fala. Não, coisa assim não. Mas... Inclusive, os caras estavam falando de você no trabalho lá, Lucas. Tudo bem. Que você tá falando que você tá ficando careca. Ué, mas isso aí tem base dele trabalhando no dia baseado em fatos reais. É o clã dos carecas no trabalho, cara. Vocês não perceberam, não? Cada dia que passa, vai tendo mais. Você vai chegar lá, Natan. Você e Matheus estão quase lá. Não adianta ficar jogando pra frente, não, filho. Não adianta não. Daqui a 5 anos, isso aí já era. Vai por mim. Quando você menos perceber, foi embora. É experiência. Tá bom. Mas assim, situação grave, assim, grave, que eu
de algo feito a mim, que eu tivesse que perdoar, não. Mas assim, a relação dos meus pais foi muito conturbada durante a minha infância, assim, tudo mais, mas eu realmente também não guardo ressentimento com relação a isso, não, entendeu? Hoje meus pais vivem de uma forma muito melhor do que viviam antigamente, entende? Mas eu não guardo nenhum ressentimento, né? Principalmente por parte do meu pai, nem por parte dele, nem por parte da minha mãe, de nada, entendeu? Como era algo entre eles dois, eu não sei se talvez eu tivesse que perdoar alguma coisa, entende? Mas eu vou admitir que sim, pelo fato de eu não guardar nenhum tipo de mágoa. Isso não me afetar de forma nenhuma, entendeu? Mas falei pra caramba já. Não, eu sou trouxo. Eu não guardo nada, não, entendeu? É trouxa. Eu É durmo e mistura de trouxa com acordo. frouxo. Eu durmo e Ah, não, acordo. Alan, você consegue ser mais vaselina que eu acho, cara. Eu sou da paz. Não, É muito Nathan, difícil me tirar do eu sério. acho que o Alan consegue ser Não. mais vaselina que eu, cara. Não é muito Alan, não, caraca, mano. cara. É só alguém invadir o ônibus aí e falar que vai pedir dinheiro que ele fica meio violento aí. Se bater em Mas motorista, aí é Eu não uma outra faço isso mais, não, circunstância, eu acho. Ele não tava faz defendendo porque a te falta integridade oportunidade. física do companheiro de trabalho, entendeu? Não faz porque te falta oportunidade. Tá em Não, terra. eu já presenciei lá no ambiente de trabalho. O meu temperamento, por mais que eu tenha dito aqui que eu sou um cara mais assim, mais pro perdão e tal, mais pra paz, o meu temperamento ele é um pouco efusivo, né? Sou um cara bem temperamental às vezes de um ano pra cá eu tenho respirado fundo mais vezes pra tentar baixar meu temperamento. Acho que foi o Mas treinamento eu já com vi o o Alan André. passar por situações que eu acho que eu não conseguiria segurar meu temperamento, Se não, fosse cara. eu, se fosse eu. Não, aí você nem conta, cara. Você é outra parada. Você é esquentadinho demais. Mas eu já vi o Alan passar por situações que eu, particularmente, eu não sei se eu teria conseguido, pelo menos, ser tão pacífico quanto o Alan, não. Então, talvez eu acho que o Alan tenha mais tendência a perdoar também. Vocês acham que as pessoas pacíficas... Não acho que não tem nenhum tipo de correlação, né? A pessoa ser pacífica com a pessoa ter mais predisposição a perdoar? Uma pessoa Pode mais ser. centrada, mais sensata. Alan? Eu já entro na vibe aqui que ia perguntar se o céu tá mais perto de mim, então, pô. Tá, porque tá o perna longa. Tá no terceiro andar aí, né, cara? Não, mas porque assim, a gente também não pode dizer assim, né? Eu entendi tua pergunta lá. Né? Porque eu sou um cara do perdão, tô mais próximo. Mas não é só isso que basta, né? Tem uma outra infinidade, entendeu? Que também a gente pega outras coisas, entendeu? A gente pega outras coisas. Eu tive várias ideias de conversa para nesse episódio. Até porque sobre lei de graça um dia, né? Seria interessante. Até porque um fruto do espírito é o quê? É mansidão, e você é meio violento, né? Então, assim... Episódio, cara, bem Foram explorado. 3. Que isso, cara? Pô, Alan, tô tentando te defender, o Nathan não deixa, cara. Aí você se resolve 3 com o quê? ele. Que eu briguei? Que você se mostrou violento. Foi 3 mesmo, Alan? Foi, um eu coloquei pra fora porque tava pedindo dinheiro. Só isso. Carona, o cara não tinha nada em casa pra comer, tava pedindo. O Alan expulsou ele à base do pontapé, mano. Vai lá. Mano, tava muito calor aquele dia. Eu entrei no ônibus pilhadão, mano. Tava muito quente. Se fosse hoje, então. O calor que fez hoje, mano. Ele desceu na moca, cara. Tudo bem, Alan, não vamos contar seus causos aqui de violência, não. Mas eu falei com ele. O cara carrega Jesus no peito. Alan falou, desce, senão vou te meter ele a porrada. Ele avisou. Não, eu falei com ele com o padrão, amigo, boa tarde, você está atrasando a viagem dos passageiros. Aí ele se alterou, aí eu tive que responder injusta agressão, é assim que fala, né? Ele falou comigo. Até se preparou juridicamente para as consequências que poderiam vir, né? Você acabou que fez merda, né? Alguém quer ponderar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa, gente? Acho que a gente conseguiu conversar legal. Eu queria falar só sobre a entrada, né? Que é a entrada que eu falei sobre perdoar. É uma combinação de palavras de perder e doar. É só
um jogo de palavras bonitinho e sem mais. Alan, você seria um ótimo pregador coach, sabia disso? Mas isso Ele é é. só... Ele Eu não é? replico essas coisas, não. Ah, sei não, hein, Alan? Não. Tu tem esse vocabulário coach muito na ponta da língua aí, cara. Vocabulário rebuscado. Muita analogia, bem... Muito coach seu vocabulário. Você devia entrar nessa vibe aí, dá pra ganhar um din-din. Dá mais dinheiro que fazer arte, né? Ah, se da mídia da igreja, então, tá com nada, cara. O negócio é ser coach. Se for pastor coach, então, melhor ainda. Então, gente, acho que é isso, né? Tá. Deu pra trocar uma ideia maneira. Acho que, em resumo aí de tudo que a gente conversou, por mais que seja difícil, a gente concordou aqui que o perdão é um princípio bíblico, né? Faz parte do caráter do cristão, perdoar, que não é algo, às vezes, que vem meramente do sentimento, mas de uma atitude, né? A gente falou sobre isso. A gente falou que não, que é uma coisa contínua, nem sempre você vai perdoar a pessoa e vai tudo bem, às vezes é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. Se precisar, às vezes, procure ajuda. A gente falou isso aqui, não é porque a gente perdoou, também que a gente é obrigado a conviver, né? Conviver com a pessoa que a gente perdoou, principalmente dependendo da gravidade do caso do que tenha ocorrido, né? E é isso, eu acho que talvez a gente tenha sido o HeresiaCast mais abençoado de todos, cara. A gente quase não falou besteira, a gente falou Bíblia pra caramba aqui, entendeu? Não, pra caramba não, mas falamos, né? Cara, a gente citou mais de 3 muita... versículos, cara. Mais de 3 é recorde. É um novo recorde. Porra, A gente entendeu? pede perdão por isso. Acho que a gente tá se convertendo, a gente tá indo pro caminho errado, cara, eu acho. Pedimos perdão por isso, né? Tá, toma aí, gente. A ideia não é essa, tá? Mas é mais forte que a gente, às vezes. Então, se você gostou do papo, se deu para aproveitar qualquer coisa aqui, o que eu acho muito difícil, mas se, sei lá, isso te ajudou de alguma forma, a você discordar da gente, a você concordar com a gente, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho todo sábado, 6, às vezes 6h30, né? Aconteceu já 2 vezes aí problemas técnicos, mas sábado, sempre 6 horas, nessa faixa horária aí tá saindo vídeo novo. E segue a gente lá no Instagram, no TikTok, tá tendo muito conteúdo legal lá. Muita coisa boa. Só coisa boa, o pessoal tá se empenhando em falar muita besteira lá, e também trazer informação.